Evangelho, verso 31, nesse instante, para a palavra de Deus. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nos coloquemos de pé para nós meditarmos na palavra do Senhor. Me sinto alegre em estar aqui nesta noite para fazer menção da gloriosa palavra de Deus. Eu convido aos amados irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias no primeiro livro do Novo Testamento, o Santo Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18. E digo desde já aos irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o nascimento do Evangelho. Primeiro capítulo de Mateus, versículo de número 18, amém? Amém. Uma história muito conhecida, muito lida, muito ensinada pelo anjo da igreja. Leiamos a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, em cuja presença, ó Pai, no encontro junto com a tua igreja, te orando, ó Pai, de cima desta tribuna, deste porto consagrado, ungido, ó Pai, ó Deus querido, pelo anjo da tua casa, eu me coloco de joelhos, ó Pai, aqui neste altar, ó Pai, a tua misericórdia, Senhor, é grande, é infinita, é real, ó Pai, a tua graça é verdadeira, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Me capacita, Senhor, para pregar a tua palavra, e dê sabedoria dos altos céus, ó Pai. Alimenta a nossa alma, Senhor, com a tua palavra, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, venha curar nesta noite, que a tua palavra, ó Pai, venha sarar as feridas, que a tua palavra, ó Pai, venha nos alertar, Senhor, para os últimos dias da igreja na terra, ó Pai. Ele nos capacita, Senhor, nos abençoa, Ele nos dê vitória, em nome de Jesus. Podeis tomar os assentos. Uma história muito conhecida nas igrejas evangélicas,
uma história muito conhecida nas igrejas católicas, uma história muito conhecida pelo mundo, o povo ímpio, porque sempre passa na televisão os filmes da história de Jesus. Então, meus irmãos, o tema que o Senhor me deu desse título é o nascimento do Evangelho. Aqui simplesmente nessa história não estava nascendo o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nessa história não estava simplesmente aparecendo, nascendo um jovem naquela época que veio simplesmente para combater contra o pecado. Ele não veio simplesmente para isso. Diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que me chama muita atenção nessa história de Jesus, que Ele é o próprio autor da sua história. Então, meus irmãos, o nascimento do Evangelho, lá em Isaías capítulo 9, versículo de número 6, o profeta Isaías, ele profetiza que um menino nos nasceria, o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E observando as escrituras, o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo de número 2, ele diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que é pequena, és entre milhares de Judá, de ti me sairá um guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então foram mensagens profetizadas pelos profetas, foram palavras profetizadas pelos profetas daquela época. E lá em Gênesis tem uma promessa que nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Já estávamos falando do Cristo vivo, o Cristo ressurreto. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele veio trazer o Evangelho. O Evangelho, ele tem as suas etapas. O Evangelho não é simplesmente nós aceitarmos a Cristo, não. O Evangelho não é simplesmente nós confessarmos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, não. O Evangelho, ele tem as suas etapas. No decorrer da vida da pessoa, quando ela aceita a Jesus Cristo, o Evangelho, ele tem as suas etapas. Observamos a Escritura em João capítulo 3, o encontro de Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele que foi intercedor com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia operar os sinais miraculosos se Deus não fosse com ele. Jesus chegou para Nicodemos e disse: em verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus. E Nicodemos lhe perguntou: como pode ser isso? Poderiam voltar ao reino materno e nascer segundamente? Jesus tornou a dizer: em verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito, ele não pode herdar o reino dos céus. Necessário, pois, é nascer de novo. Jesus chega para Nicodemos e diz: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas, e diz ainda mais: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus fala ainda mais para Nicodemos: o vento sopra onde quer que ouve a sua voz, e diz: sabe
sendo Jesus, o próprio Deus, e o próprio Deus sendo onisciente, onipotente, onipresente, ele já estava vendo o que estava para vir pela frente. Aleluia, glória a Deus. O autor do Evangelho é Cristo Jesus. O fundador do Evangelho é Cristo Jesus. O Evangelho, ele tem uma missão. A missão do Evangelho é salvar. A missão do Evangelho é libertar. A missão do Evangelho é transformar vidas. Mas o Evangelho, ele tem as suas etapas. O Evangelho em si, ele veio para instituir uma norma no mundo, que é de trazer as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus, certa feita, ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Quem ama o mundo, diz a Bíblia, que o amor do Pai não está nele. E observando a Escritura, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que constitui-se amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. O Evangelho, ele veio para combater. O Evangelho, ele veio confrontar, eu posso dizer assim, o que seria da nossa vida se nós não tivéssemos esse Evangelho que é Cristo. Nós não obteríamos a salvação, nós não obteríamos mudança de vida, nós não íamos obter mudança de caráter, mudança de pensamentos, mudança de atitudes, se nós não conheceríamos esse Evangelho que nós conhecemos. Nós já estávamos atolados no pecado, nós já estávamos atolados na mentira, nós estávamos vivendo uma vida de engano. Mas graças a Deus que esse Evangelho chegou na minha vida, mas graças a Deus que este Evangelho chegou ao teu coração, chegou à tua alma. Isso é motivo para você levantar a mão e glorificar a Deus, exaltar a Deus. Isso é motivo para você perseverar na presença de Deus, adorando a sua beleza, a sua santidade, a sua formosura. Aleluia. Deus seja amado. Existem motivos para nós estarmos aqui nessa noite. Nós não estamos aqui simplesmente tendo um compromisso com o pastor Enéas, mas também estamos aqui porque também nós temos que ter um compromisso com ele. O que seria dele se nós não estivéssemos aqui? Claro que ele tem Jesus no coração, ele viria à igreja, ainda que tivesse duas pessoas sentadas no banco, ele cultuaria a Deus, porque ele serve a Deus desde muitos anos de vida, porque ele conheceu essa palavra, ele conheceu esse Evangelho, ele crê nesse Evangelho, ele acredita nesse Evangelho, ele presta fidelidade a esse Evangelho. E se nós observarmos o mundo, quantas igrejas abertas, quantas igrejas adorando a Deus, louvando a Deus, tudo por causa desse Evangelho. A Bíblia fala sobre o Evangelho de Mateus, não que seja o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Se nós observarmos estes evangelhos, eles contam milagres que Jesus fizera naquela época,
Louvado seja Deus. Há motivo de nós estarmos aqui nessa noite, é por causa do Evangelho. Diz a Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século, pastor Ené, se fosse entendimento dos incrédulos, para que não venha resplandecer a luz do Evangelho, que é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, é poder de Deus. E esse Evangelho, ele tem efeito. Esse Evangelho, aonde ele chega, alguma coisa acontece, alguma coisa é realizada, porque nesse Evangelho tem o seu autor, que é Cristo Jesus. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Você nessa noite vai sair daqui diferente como você entrou, porque você está recebendo uma palavra nova na sua mente, você está recebendo uma palavra nova no seu coração. A tua salvação, a minha salvação, depende de nós. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, ele dá-te a coroa da vida. O Evangelho precisa de comunhão, não é verdade? Se nós não tivermos comunhão um com o outro, diz a Bíblia que o reino dividido ele não subsiste. E quando as pessoas estão levando essa palavra, que é a mesma palavra, entendem, têm um entendimento diferente, têm um conhecimento diferente, têm uma interpretação totalmente diferente da nossa. Jesus, naquela época, ele veio ali abolir a lei farisaica, ali os romanos, o fariseísmo naquela época. Tanto que quando Jesus começou a pregar na sinagoga, ele estava incomodando pessoas. O evangelho que ele estava levando estava incomodando pessoas naquela época. Pessoas estavam se sentindo incomodadas. O Sinédrio ali, o rei Herodes ali, aquelas pessoas, porque Jesus estava falando de um reino do céu, ele não estava falando de um reino da terra. Jesus estava falando de um reinado celestial, não um reinado aqui nessa terra. E o que a igreja acredita é na vida eterna, que a palavra diz, é no toque da trombeta, que Cristo veio buscar a sua igreja. É por isso que a igreja ela tem as suas portas abertas, porque ela acredita que a qualquer momento o toque da trombeta irá tocar, a igreja será arrebatada de encontro ao Senhor nos ares, como diz lá em Apocalipse. O apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios que diz que os mortos ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão arrebatados. Que coisa gloriosa! Jesus, ele nos deixou esse fato real e verdadeiro, que ele foi levado até o Gólgota, foi levado ao Sinédrio, foi julgado. Jesus foi levado ao cárcere. Jesus Cristo passou por açoite.
Jesus Cristo levou uma coroa de espinho na sua cabeça. Jesus Cristo foi levado ao madeiro, foi levado ao lugar chamado Gólgota, lugar da caveira, aonde ele foi crucificado. Uma lança trespassou o seu corpo, foi levado ao sepulcro. Mas ao terceiro dia, Jesus Cristo estava falando que ao terceiro dia, que ele derrubaria em 3 dias e construiria um templo em 3 dias. Jesus estava falando do seu corpo naquela época. E ao terceiro dia Jesus ressuscita. Os discípulos dentro da casa, Tomé não estava, Jesus aparece. Depois os discípulos chegam para Tomé. Tomé, vimos o Messias, vimos o Mestre. E Tomé não estava acreditando na palavra do discípulo. E depois Tomé aparece Jesus. E Tomé passa a crer. Quem não crê, quem não acredita, vai passar a crer e acreditar. O pastor Jorge Linhares, certa feita, ele falando que as pessoas que não acreditam no inferno, quando elas chegarem lá no inferno, elas vão passar a acreditar que o inferno existe. Elas podem dizer que não acreditam no inferno. E quando as pessoas falam que o inferno é aqui nesse mundo, que inferno é esse? Que as pessoas vão para a praia, as pessoas vão para o shopping, as pessoas passeiam. A Bíblia diz que o inferno será um lugar onde vai ter choro e ranger de dente. O inferno ele foi preparado para Satanás e seus anjos, o falso profeta, a besta, a terça parte dos anjos decaídos, vão tudo para o inferno. Até mesmo aqueles que não querem compromisso com Deus, ouvem a palavra, mas não querem abrir o coração para Jesus Cristo. Aqueles que estavam dentro da igreja, louvaram a Deus, adoraram a Deus, profetizaram, pularam, voltaram o poder, receberam a presença de Deus, mas não quiseram perseverar igual eu e você, nós estamos perseverando. Eles estão lá na nação do pecado, eles largaram o arado e olharam para trás. Diz a Bíblia que aquele que mete a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para herdar o reino dos céus. Diz lá o apóstolo Pedro que a porta lavada voltou a se rolar na lama e o cão voltou ao seu próprio vômito. Aleluia! Então persevere, continue louvando, orando, ensaiando, vindo para a casa do Senhor. Eu também preciso vir para a casa do Senhor, porque eu sei aonde o Senhor me tirou. Aleluia! A minha perseverança depende de mim. Louvado seja Deus. E Jesus nasceu numa manjedoura. Ali estava nascendo o Evangelho. Jesus não falava, nenenzinho no colo de Maria. Herodes já querendo matar a criança. O povo não sabia naquela época que ali estava nascendo o Evangelho da salvação. O tesouro que nos alcançou estava ali no colo de Maria, perto de José. Diz a Bíblia que 3 magos foram de encontro a Jesus e ali fizeram as suas ofertas. Ali para Jesus, ali estava nascendo o livro santo, o livro celestial, que viria para combater, e até hoje essa palavra, o Evangelho está combatendo. Um bom combate, e quando ele acabar a carreira,
for fechado o Evangelho, porque lá no céu não vai precisar do Evangelho, lá no céu não vai precisar das pastoras Elias, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá no céu não vai precisar de criançadas, estar lá na igreja e saindo do água. Lá no céu não vai precisar mais de irmãs de oceano, estar lá na consagração, se humilhando, dobrando o seu joelho, clamando pela igreja. Lá no céu não vai precisar mais que o irmãozinho vir para a igreja para pregar o Evangelho, para ir para o evangelismo. Lá no céu vai ser só glória, só aleluia, e só vai entrar nos céus lavados, só vai entrar nos céus remidos, os verdadeiros, os fiéis, obedientes. A palavra Evangelho, se eu estiver errado, o pastor Elias me corrige, significa boas novas, né? Então, meus irmãos, boas novas, boas notícias. E quantas pessoas estão dentro do Evangelho, mas querem buscar coisas novas, que é o Evangelho da prosperidade. Elas querem estar aqui dentro do Evangelho, debaixo da sombra do Altíssimo, da sombra do Onipotente, para poder viver uma vida debaixo do refúgio, querendo ter um belo carro do ano, um carro zero, uma casa bonita. Ele quer estar sobre o Evangelho e buscar as coisas da terra, mas ele não quer ter uma comunhão com a igreja, mas ele não quer ter uma comunhão com o grupo de doutrina, o estudo da palavra. Ele simplesmente quer estar no Evangelho, porque o Evangelho é bom, o Evangelho traz a paz, o Evangelho traz alegria. Eu vou ir naquela igreja ali porque ele tem o Evangelho, ele só tem irmão de paz, ele só tem irmão de alegria. O Evangelho, ele tem as suas etapas, não é verdade? Se nós não passarmos por essas etapas que tem o Evangelho, eu aceitei a Cristo, eu aceitei o Evangelho, eu comecei a minha caminhada, eu comecei a aprender a palavra, eu comecei a aprender o que era o batismo nas águas, e eu coloquei um propósito no meu coração que eu queria me batizar. Eu desci ao tanque batismal, fiz uma confissão de fé. O Evangelho, ele tem as suas etapas. Aí eu me batizei, agora eu vou ficar em casa. Eu já desci as águas, pastor Elias, eu já aceitei Jesus Cristo, eu estou salvo. Agora eu vou ficar em casa. Não. O Evangelho, ele tem as suas etapas. Aí o irmão Hélio veio para o Evangelho, aceitou a Cristo, desceu as águas, me interrompi na mocidade, eu me ajuntei na mocidade, passei a participar da mocidade, um grupo que louva a Deus. Na época, quem estava de frente era até a nossa irmã de Oceano. Mocidade era uma benção, era só glória. Sentava do lado do irmão, era fogo. Olhava para o outro lado, tinha fogo. Aleluia! O Evangelho tem as suas etapas. E muitas das vezes nós não queremos cumprir essas etapas do Evangelho. Graças a Deus que as irmãs e os irmãos estão fazendo as suas etapas no Evangelho, procurando se achar em um lugar dentro da igreja que venha agradar a Deus, que venha chamar a atenção de Deus. Jesus, ele veio trazer o Evangelho, ele passou por essas etapas que aqui eu estou ditando. Jesus, certa vez, João Batista, melhor dizendo, quando ele se depara com Jesus, ele se
prostra perante Jesus e disse que queria ser batizado por Jesus. Jesus chega para João Batista e diz assim: eu é que tenho que ser batizado por ti para que se cumpra as Escrituras sagradas. Então Jesus, ele estava passando por essas etapas, nos dando um ensinamento que ele tinha alguém superior a ele, que era o Pai. Tanto que ele dizia: o que eu vos falo, eu não vos falo de mim mesmo, mas eu vos falo daquele que me enviou. Em outras palavras, eu não estou pregando o que é meu, eu estou pregando o que é do Pai. Eu estou ensinando, não é o que é meu, é o que é do Pai celestial. Louvado seja Deus. São 9 horas, eu vou parar por aqui. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem nessa noite. Só um pouquinho, só para nós saciarmos a nossa alma, nosso espírito. Continue no Evangelho, perseverando, adorando, louvando, buscando crescer, buscando ampliar o conhecimento, buscando ampliar o entendimento na presença de Deus. E eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. As palmas, louvam e adoram ao Senhor. Glória a Deus, nos autores, página da terra.